Nos últimos meses, você deve ter visto no noticiário o assunto PEC 37, uma proposta de emenda à Constituição que limita o poder de investigação do Ministério Público. Essa discussão tem esquentado os ânimos entre os poderes em todo o Brasil. Esse é nosso assunto de hoje no Informe Câmara Cidadania, que está começando. O texto original da proposta de emenda à Constituição 37/2011, conhecida como PEC 37, determina que cabe às polícias civil e federal o poder de investigação criminal. Com isso, o Ministério Público não poderia mais executar diligências e investigações, apenas solicitar ações durante o inquérito policial e supervisionar a atuação da polícia. Em novembro do ano passado, uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a PEC, que é do deputado Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão. Este é um dos passos antes da proposta seguir para a votação em plenário. O impasse entre os poderes tem gerado discussões, protestos e vários tipos de manifestações em todo o país nos últimos meses. Porque a Constituição brasileira, ela não diz em nenhum momento que o Ministério Público pode investigar. Ela atribuiu ao delegado de polícia, como autoridade policial, o poder de investigar criminalmente. Aí o outro ponto seria, então deveria o Ministério Público investigar? Não, porque cada um faz o seu serviço. O delegado investiga, o promotor fiscaliza e denuncia, se for o caso, e acompanha lá na ação penal. A OAB, através dos seus membros, protegem os direitos dos seus constituintes, das pessoas envolvidas. E o judiciário julga. Então, é muito perigoso você misturar todos esses fatos. Se a Constituição não dá esse poder, eu tenho, sim, como ilegal. Ela pode, sim, promover ação civil pública, outras questões cíveis, mas, em âmbito criminal, investigar, eu tenho como ilegal, porque a Constituição não dá esses poderes. Existe uma centena de decisões, tanto no STJ como no Supremo, que apontam que o Ministério Público pode sim investigar. Então, veja, é buscando não apenas na interpretação literal da norma, mas nessa interpretação da mens legis, o que o legislador quis dizer, é que os senhores ministros do Supremo entenderam que o Ministério Público pode, pelos chamados poderes implícitos. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Ora, a quem se destina a investigação? A investigação se destina ao Ministério Público. É ele que vai sustentar essa acusação perante a Justiça. É evidente que eu tenho que ter conhecimento pleno do que foi investigado, porque é isso que eu vou defender em juízo. Como eu não posso participar, tanto pode-se que o artigo 129 e outros estabelece que o Ministério Público pode requisitar diligências, pode influir no sistema de prova, pode fazer perguntas, enfim, são uma diversidade de fatores que eu acho que são os chamados poderes implícitos. Ora, se eu posso mais, é evidente que eu poderia o menos. E nesse ponto, e aí eu quero deixar isso muito bem claro, do prejuízo que pode acarretar a não apreciação de investigação pelo Ministério Público, que a sociedade é quem vai perder mais um espaço, e é o chamado princípio da universalização da investigação. Quanto mais atores investigando, melhor. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil declarou apoio à PEC 37, mas a decisão não foi unânime. Mesmo dentro do Conselho Federal, houve uma pequena divergência. Nós tivemos, pelo que acompanhei dessa votação, uma bancada muito forte, foi a do Sul e do Sudeste, aonde os advogados, e comumente aqueles advogados que são representantes no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eles trabalham no direito penal e havia uma alegação
de que não havia uma paridade no processo. Então havia um descompasso, principalmente por quê? Porque quando o Ministério Público investigava, ele formava a prova e ele fazia a denúncia, e a parte muitas vezes não tinha acesso às provas, não tinha acesso à documentação, porque ele era cesseado esse direito. Então foi esse o grande mote de discussão dentro do Conselho Federal para que houvesse uma aceitação da PEC 37. Bem, na minha concepção, eu entendo que deva se investigar. Quanto mais se investigar, melhor, seja por quem for, mas que se faça dentro dentro da Constituição a ampla defesa e do contraditório. Eu sou contra que se faça investigações quando não se dá a parte contrária o devido processo e não se dá a forma de como se proceder uma defesa técnica. O fato de terem chamado a proposta de PEC da impunidade não agradou à Polícia Federal. O delegado de polícia não coaduna, não participa da impunidade, não. Pelo contrário, é o operador de direito que está à frente dos casos para que se respeite a lei. É o operador que luta pela legalidade, sim. Então, nós não somos a favor de impunidade, como se apregoam e se difundem por aí, não. Nós queremos respeito em relação a isso. Dizer que dizer que é uma PEC da impunidade, é dizer que o delegado é a favor da impunidade. Isso não é a verdade. Se você retira o poder de investigação de outras instituições, é evidente que vai gerar mais impunidade. Por quê? Porque a quantidade, o volume de investigação vai aumentar e muito no ambiente policial. Ora, mudou-se alguma realidade estrutural das polícias? Não. Existem mais delegados, contrataram-se mais delegados, tem mais estrutura, há um sistema de virtual do inquérito, não há nenhum avanço nesse sentido. Ora, se eu hoje tenho dificuldades, percentualmente falando e estatisticamente falando, para poder elucidar crimes, imagine se eu triplicar essa carga de investigação. O que é que isso vai gerar, senhores? Impunidade. Então não é que o delegado gosta da impunidade ou defende a impunidade. Eu acho que isso é um jogo de palavras que aí só trazem confusão à opinião pública. Na tentativa de negociar uma saída para esse conflito, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, e o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, instituíram um grupo de trabalho para discutir uma alternativa à PEC. Esse grupo foi formado por membros das polícias, do Senado, do Ministério Público, do Ministério da Justiça e da Câmara, incluindo o deputado Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso do Sul. O deputado é o relator da PEC 37. Ele participa agora de uma videoconferência em Brasília e nós vamos interagir com ele para saber o que ele pensa da redação original dessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos aqui a pergunta de Lael Arruda, que diz o seguinte: deputado, no que a PEC 37 vai melhorar o nosso sistema de investigação? O que justifica essa mudança? É a pergunta de Lael. Olha, eu penso que a redação original da PEC 37 não melhora o sistema de investigação criminal. Tanto que, discordando dela, apresentei um relatório na comissão especial comportando a possibilidade de polícia e Ministério Público atuarem em conjunto. Só que, dos 7 dispositivos que eu apresentei para reformular o sistema de investigação, 6 foram aprovados, 1 foi rejeitado. Justamente o dispositivo que admitia a possibilidade de atuação conjunta polícia e Ministério Público. Mas agora, no grupo de trabalho, a tese está voltando com força redobrada. E nós precisamos detalhar. Quer dizer, o Ministério Público ele vai atuar de acordo com a classificação dos crimes, quer dizer, presentes os indícios de crimes contra a administração pública, crimes praticados por agentes públicos, crimes perpetrados por agentes políticos, crimes protagonizados por organizações criminosas. Automaticamente intervém o Ministério Público? Eu defendo que sim. A grande dificuldade hoje que nós estamos enfrentando é montar uma equação que permita a atuação conjunta e concorrente. É o entendimento da questão da extraordinariedade, que nós poderíamos investigar, mas de forma extraordinária. Agora, o ponto que está a se discutir é o que seria extraordinário. E o Supremo estabelece algumas vertentes, quando a polícia não for possível investigar, e aí um desses fatos é quando a própria polícia é a investigada, e a outra quando não é recomendável à polícia. E aí é onde está o chamado poder político.
Quando o objeto da investigação tiver consonâncias de poder político, aí caberia ao Ministério Público investigar. Por quê? Porque a polícia faz parte, não é, da administração pública. E o crime organizado e situações dos crimes contra a administração pública, o fator principal é o elemento, não é, do poder político, o poder público está envolvido. Então daí é interessante que o Ministério Público possa investigar nessas situações. Apesar das divergências, os poderes reconhecem a necessidade da atuação em conjunto. Se houver uma briga geral, quem vai ganhar com isso é o crime organizado. Nós queremos trabalhar juntos. Agora que fique claro que nós queremos que se respeite a Constituição. O Ministério Público, como fiscal da lei, deveria respeitar esse ponto. Porque a Constituição diz, repito, não tem poderes do Ministério Público de investigar. Não adianta fazer uma verdadeira coxa de retalhos misturando incisos do artigo 129 para mostrar que o Ministério Público pode investigar. Não adianta, a lei é clara. E onde houver clareza da lei, não há margem para interpretações. E de vez de nos unirmos, estamos nessa discussão estéril, que só vai trazer um prejuízo a uma única situação, que chama-se a comunidade brasileira. E a República não merece efetivamente esse tipo de trabalho, porque só depõe com o crescimento e desenvolvimento do sistema de justiça. O presidente da OAB Paraíba acredita que um dos lados sairá insatisfeito com o desfecho dessa discussão. Na minha concepção, não existe meio termo. Vai ter que se definir. Ou o Ministério Público tem competência para investigar ou não. Ou a competência é única e exclusiva da Polícia Judiciária, sim ou não. Então deve-se caminhar nesse sentido e alguém deve sair completamente desagradado. O desfecho dessa história a gente só vai saber mesmo após a votação. Vamos acompanhar. Espero que o nosso informe de hoje tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Nós ficamos por aqui. Até mais.